Hoje é dia 1º de maio de 2012, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Amigo internauta, hoje, como já disse, é dia 1º de maio e neste dia comemora-se o Dia do Trabalhador. É feriado nacional aqui no Brasil. Trabalhador? O que é um trabalhador? Ora, na verdade, um trabalhador é um escravo. E o trabalho é mais uma forma de escravidão humana. Gostaria aqui de fazer uma longa explanação acerca dessa relação escravocrata entre o empregador, o patrão, e o empregado, o trabalhador, o escravo. Infelizmente, o YouTube só me concede 15 minutos. E em 15 minutos é impossível fazer uma explanação bem lógica, com esclarecimentos acerca de qualquer coisa. Estou sempre aqui olhando para o relógio e já se foi aqui um minuto, então eu tenho que ser rápido. Eu gostaria de que o YouTube me concedesse no mínimo 2 horas para fazer uma explanação longa e bem esclarecida acerca dessa relação escravocrata entre o empregador e o empregado. Muito bem, tenho que ser rápido. Veja, amigo internauta, o trabalho é mais uma forma de exploração humana. Nem sempre na história do homem, houve trabalho. Vamos recuar aqui para a pré-história. Vamos pegar aqui os homens das cavernas e os homens que viviam nas selvas. Ora, ali não havia trabalho. Não havia empregado e não havia empregador. O homem das cavernas, o homem das selvas, os nossos primeiros hominídeos, quando sentiam fome, eles iam à natureza e ali tiravam o seu sustento. Matava a fome e acabou-se. E era sempre assim, não havia trabalho, ninguém trabalhava para ninguém. O homem caçava, pegava um animal ali e matava, comia a carne crua, porque ainda não havia descoberto o fogo, comia a carne crua de animais. O homem estava com fome, ia aos rios, ia aos mares e ali pescavam. Era assim, ninguém trabalhava para ninguém. Diga uma coisa, caro internauta, se você é brasileiro, com certeza você é um cidadão cristão. Porque a religião cristã aqui no Brasil, ela é quase total, abrange quase toda a população brasileira. Então, se você é um cidadão cristão, seja católico, evangélico, protestante, pentecostal ou coisa que o valha, muito bem, eu vou dizer aqui uma coisa que você não sabe. Você tem aí em sua casa a Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado do povo cristão. Não o é do povo muçulmano, que é adepto do islamismo, não é do povo judeu, que é adepto do judaísmo, e por aí vai. Muito bem, se você é cristão e tem aí em sua casa uma Bíblia, eu vou dizer uma coisa a você que você não sabe. Muito bem. Ora, o trabalho, segundo a lenda bíblica, o trabalho surgiu não como uma coisa prazerosa, de prazer. Não. O trabalho, na Bíblia, surgiu como punição. Isso, como punição. Veja, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Ali há inúmeras lendas. Qualquer teólogo sério, qualquer antropólogo bíblico sabe do que eu estou falando. Na Bíblia há inúmeras lendas, inúmeras. Eu estou falando de teólogos sérios, de antropólogos bíblicos sérios. Não estou me referindo aos picaretas, aos mentirosos. Pois bem, já se foram 5 minutos, tem que ser rápido. Nos primeiros capítulos de Gênesis, principalmente o capítulo 3º, ora, o que diz ali? Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. E ali eles viviam maravilhosamente bem. Comiam de todas as frutas, de todas as árvores. Comiam animais, matavam os animaizinhos e ali se alimentavam. E Adão e Eva viviam ali no jardim do Éden, fazendo sexo à vontade,
num prazer maravilhoso, em obediência ao mandamento de Deus, do crescei e multiplicai-vos. Pois bem, no capítulo 3 ali de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, confira, amigo internauta, na sua Bíblia, temos ali o que? As punições que Deus aplicou ao homem, à mulher, Eva, e à serpente. Por quê? Porque a serpente enganou a mulher, levou a mulher a comer do fruto proibido. Deus ordenara que Adão e Eva não comessem de uma certa árvore que estava no meio do jardim do Éden. Só que a serpente enganou a Eva, e a Eva fez com que Adão comesse também do fruto proibido. Aí Deus aplicou ali as punições para a serpente, a mulher e o homem. Para a serpente, ele aplicou a punição de que aquele animal iria rastejar para sempre pelo chão. Para a mulher, Deus aplicou uma punição. Qual foi? Que ela iria dar à luz em meio a dores, com dores. E ao homem? E ao homem? Qual foi a punição que Deus aplicou ao homem Adão? Por ele ter desobedecido a ordem de Deus. Qual foi? Ora, o trabalho, amigo internauta. O trabalho. Deus disse ao Adão que maldita era a terra por causa dele, do homem. E que ele, o homem, Adão, iria, com o suor do rosto, pegar o seu sustento na natureza. Em fadigas, o homem, Adão, iria se alimentar, iria conseguir manter a sua vida. Em fadigas, ou seja, em trabalho, com trabalho. Percebeu, amigo internauta? Você não sabia, né? Não havia percebido isso. Pois bem, o trabalho, segundo a lenda bíblica, que está no capítulo 3 de Gênesis, pois é, o trabalho, segundo a lenda bíblica, veio como punição e não como uma coisa prazerosa. É verdade. E o trabalho é realmente uma exploração humana. É uma exploração humana. Pessoas aí, ó, milhões e milhões de brasileiros que já trabalharam e que trabalham, não têm nada na vida e nem vão ter. E trabalham arduamente. Milhões e milhões. No Brasil há 190 milhões de habitantes. Pois bem, milhões e milhões de brasileiros que trabalham e que já trabalharam não vão ter nada na vida. Não vão ter uma casa para repousar, não vão ter um carro, não têm lazer e trabalham em fadigas. Trabalham durante 30 anos, 40 anos, 50 anos de trabalho e não tem nada na vida e nem vão ter. Essa é a grande realidade, a grande verdade. Na relação de trabalho, quem enriquece de fato é o dono dos meios de produção, é o patrão. O patrão é quem enriquece. Ele enriquece com o trabalho alheio. Os trabalhadores vão sempre viver na miséria. Já o patrão não. O patrão enriquece, compra mansões, carros importados, filhos que estudam no exterior, viagens internacionais. Já o empregado não, sempre na miséria. Não tem sequer um centavo, um puto, para passar o fim de semana num local qualquer, cuja despesa não ultrapassa nem sequer R$200. Não tem condições. E são trabalhadores a vida toda. Aposentados aí no Brasil, que só ganham dinheiro, o salário que eles recebem, a aposentadoria miserável que eles recebem, não dá sequer para comprar os remédios. É uma vergonha, é uma miséria absoluta. E esses cidadãos trabalharam a vida toda. A vida toda. O relógio ali já marca 10 minutos. Só restam 5. É incrível. Pois bem, numa relação de trabalho empregatícia, quem enriquece é o patrão, é o dono dos meios de produção. Já o empregado, aquele que realmente trabalha e que faz dinheiro para o patrão, deixa o patrão rico, ele vive sempre na miséria. Não tem casa própria nenhuma, não tem carro nem nada. O meu pai trabalhou mais de 37 anos de trabalho, meu pai. Nunca sequer teve condições de comprar uma casa própria. E isso lá em Sobral, no interior do Ceará. Sempre nós moramos de aluguel. E meu pai foi um homem trabalhador, honesto, e não fez nada na vida. Nada, porque o dinheiro não dava. O empregador dele, o patrão dele, nossa, milionário, rico lá em Sobral. Mas o meu pai, trabalhador na miséria. E é assim a relação empregatícia. Na relação empregatícia, você tem dois seres. O empregador, o dono dos meios de produção, e os empregados.
E os empregados são hipossuficientes, estão ali ó, na parte mais baixa, mais inferior dessa relação. E o empregador lá em cima. É a verdade. Na relação empregatícia, na relação de trabalho, quem enriquece é o patrão. O banqueiro. Quem enriquece é o banqueiro, que é o dono dos bancos. Os bancários, não. Vivem aí na miséria, no sufoco. Quem enriquece realmente são os donos das escolas particulares. E não os professores, os pobres trabalhadores. Quem enriquece é o comerciante, o dono do comércio, e não os comerciários, os pobres trabalhadores. Quem enriquece são os donos dos ônibus que circulam por aí. Já os motoristas, os trocadores, os mecânicos é que empobrecem. Quem enriquece são os industriais, os donos das fábricas. E não os operários, os pobres trabalhadores, que ali trabalham, né, de forma horrível, com péssimas condições de trabalho, e vão morrer na miséria. É a verdade. Quem enriquece são os empreiteiros, e não os pobres operários. É a verdade. O trabalho é uma forma de exploração humana. É uma forma de exploração humana. E já se vão ali 13 minutos. É a verdade. O trabalho, repito, é uma exploração humana. A gente vê por aí milhões e milhões de brasileiros trabalham aí ganhando miseravelmente. A quase totalidade dos trabalhadores brasileiros ganha uma miséria e vai morrer na miséria, sem ter nada. 40 anos de trabalho para nada. 50 anos de trabalho para nada. Para nada. Vão morrer na miséria. Na miséria. E milhões de trabalhadores brasileiros jamais conseguirão ver este vídeo que eu estou aqui agora produzindo. Jamais. Por quê? Porque não tem condições sequer de comprar um mísero computador que custa no máximo aí R$800. Não tem condições e trabalham a vida toda. Essa é a grande realidade. O trabalhador, na verdade, é um escravo. Um escravo. E nessa relação, quem se dá bem é o patrão, é o empregador, que enriquece às custas do trabalho alheio, às custas da miséria alheia. Se você é empregador, amigo internauta, não fique com raiva de mim. Por favor, não fique com raiva de mim. Não fique com raiva de quem diz a verdade. Você sabe disso. Ora, o sonho de qualquer empregado é se transformar em patrão. Por quê? Porque ele sabe que na condição de empregado, ele vai viver na miséria. Vai viver na miséria. O sonho de qualquer empregado, coitado, é se transformar em patrão. Porque só aí poderá ficar rico. É a verdade. Não há como contestar isso. E já se vão aí quase 15 minutos. Vou terminar, infelizmente. Muito obrigado.